Hoje aqui com a gente, no podcast Alô Laranjeiras, o Horácio Magalhães, presidente da Sociedade de Amigos de Copacabana. Horácio, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. E a gente vai conversar uma coisa muito séria, que é essa disputa atualmente que ocorre em relação ao barulho, que é da disputa entre moradores e comércio, em bares e restaurantes, principalmente nessa questão do barulho, da ocupação das calçadas. É algo polêmico que está muito em evidência e muita discussão tem acontecido. Horácio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho de você, o que é a Sociedade de Amigos de Copacabana? Marcos Vinícius, muito obrigado pelo convite para estar aqui, é um prazer estar aqui. Você que é presidente da nossa associação de moradores com a irmã aqui, vizinhos, né? Aqui do bairro Laranjeira, muito próximo de Copacabana, é um prazer estar aqui. Bom, a Sociedade de Amigos de Copacabana é a associação de moradores do bairro que vai completar agora, em 2022, em 10 de novembro, 24 anos de existência. Nós somos uma associação de moradores que tem como objetivo, tal como a sua, lidar de todas as questões no que se refere à qualidade de vida do bairro de Copacabana, dentro dos seus mais variados aspectos: trânsito, transporte, segurança, meio ambiente, ordenamento, ou seja, é tudo, né? Então a gente está completando aqui com muito orgulho, né, agora no final do ano, 24 anos de luta aí, né, com muitas vitórias, com outras ainda pendentes, né? E algumas a gente atuou até junto com questões macros, né, que tem a ver com todos os bairros e todas, né, outras pontuais tem a ver mais com o bairro e tal. Agora, Copacabana é um bairro que é conhecido mundialmente, né? Quer dizer, Princesinha do Mar e por aí vai, mas é um bairro que é conhecido na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. Copacabana já é um nome internacional. Então, como é que é você ser representante de um bairro que é internacional? Quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque o bairro não é só da cidade, não é só do Brasil, é do mundo, né? Perfeito, você resumiu bem, né? A gente tem uma visão sistêmica do bairro, né? O bairro, ele tem um potencial turístico muito grande, como você bem falou, algumas pessoas conhecem o bairro, mas às vezes não conhecem nem a cidade. Copacabana e tal. Então, ele tem uma importância turística muito grande, né? Não é à toa que o bairro tem mais de 50 hotéis, isso sem falar nos inúmeros hostels, né, que nós temos no bairro, né? Praticamente todos sobrados em 2 andares lá viraram hostels, né? Então, quer dizer, uma circulação muito grande de turistas e é um bairro mais adensado da cidade, né? Então, mais de 50 mil moradores. Se todos os moradores quisessem sair na calçada, não teria lugar na calçada. Isso, somado à população flutuante, é até difícil mensurar. Algumas pessoas cogitam que a gente tenha lá uma população flutuante de 300 mil pessoas por dia e tal. Então, dependendo do período, se for verão, carnaval, coisas desse tipo. Então, realmente, o bairro ele tem uma importância simbólica, né? E turística, realmente. O bairro de Copacabana, por decreto, é considerado a capital turística da terceira idade, né? Sim. Foi decretado pela prefeitura, isso há alguns anos atrás. E é um bairro com a maior concentração de idosos, 30% da população do bairro. É isso que eu ia te perguntar agora, porque sempre se conversa sobre essa questão de que Copacabana é o bairro que tem o maior número de idosos, né? 30% da população do bairro tem acima de 60 anos. Então é um bairro com a maior, das maiores, se não a maior, as maiores concentrações de idosos, né? Porque a característica geográfica do bairro favorece isso. É um bairro plano, é um bairro que é muito rico em serviços, então para o idoso isso é muito bom, né? Porque para o idoso poder circular, ele ter acesso a toda a sorte de serviços, nós estamos falando aí de farmácias, supermercados, ou seja, toda a gama de serviços aí que uma pessoa da terceira idade ela necessita, né? Então, realmente, isso acaba favorecendo a pessoa se aposenta que mora em Copacabana, porque é bom para aposentar. E em virtude disso tudo, quer dizer, ser um bairro com esse adensamento muito grande, muito conhecido internacionalmente, é um trabalho muito grande de fazer a representação comunitária lá, eu não sei se talvez isso tenha levado você a meio que capitaneava, digamos assim, as informações e meio que vai liderando as outras associações com as informações e vai pautando junto às associações a questão dessa do barulho, né, da relação com bares e restaurantes, dessa legislação que permite agora a ocupação das calçadas. Enfim, você talvez seja uma das pessoas, se não é a pessoa mais entendida nesse assunto dessa discussão atual que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria que você pudesse fazer um pequeno histórico disso, né, para o nosso ouvinte e espectador entender, né, toda a dinâmica, né? Porque isso já é um assunto antigo, barulho na cidade do Rio de Janeiro, bares, isso é uma coisa antiga, mas nos últimos anos a coisa se aprofundou, essa questão, a discussão ficou mais complicada, até porque agora há um respaldo legal pela ocupação das calçadas, né? Você tem capitais no mundo
Nova York, Roma, que existe uma tolerância maior pela ocupação das calçadas, até parte da rua em frente aos restaurantes, às vezes se ocupa com mesas também, inclusive faz como se fosse um puxadinho dos restaurantes. Mas essa questão que está sendo trazida também agora para o Rio de Janeiro. Então eu queria que você desse uma historiada assim nesses últimos anos, né? Como é que começou essa discussão e como é que está, enfim, como é que isso surgiu? Como é que surgiu essa nova tentativa de ocupação das calçadas? Não só tentativa, né? Como está se concretizando isso, né? Pois bem, o carioca ele vive um eterno dilema. Uma característica do carioca o carioca gosta de se reunir nas calçadas. O carioca não gosta muito de ficar dentro do restaurante. Se tiver uma mesa na calçada, ele prefere. Aqui é melhor. Uhum. Mas já, independente de pandemia agora, por conta da pandemia. Mas é uma característica do carioca. O carioca adora um barzinho, uma mesinha na calçada, com petisco, um chopinho, para quem bebe, quem não bebe, toma um suco, refrigerante. Pois bem, essa é uma característica do carioca. Agora, isso é um eterno conflito, né, dessa característica do boêmico do carioca com a existência dele enquanto morador, né? São duas situações. Ele está ali na condição de frequentador, de boêmio, mas ele tem a condição de morador também. Uhum. Quer dizer, ele adora se reunir na calçada desde que não seja debaixo da sua janela. Né? Então, esse é sempre um eterno dilema. Isso aí é lá de trás, entendeu? Nós tivemos aqui o Beco das Garrafas, né? Uhum. Que é o berço da Bossa Nova lá em Copacabana, que levou esse nome. Por quê? Porque o Beco da Garrafa, ele concentrava lá o pessoal da Bossa Nova, não sei o que e tal, causava incômodo da vizinhança, o pessoal jogava garrafa, né? Protestando o barulho. Uhum. E aí ficou conhecido como Beco das Garrafas, hoje está tombado, inclusive, como patrimônio imaterial da cidade, que é lá em Copacabana. Então, esse é um exemplo bem clássico disso. Então, esse é sempre um eterno dilema. Então, o desafio sempre foi equilibrar isso. Uhum. Né? A legislação de mesas e cadeiras, ela já estava consolidada há muito tempo, né? Que era o decreto 29.881, que era de 2008, que já estava consolidado e tudo isso estava, de uma certa forma, tirando foto, questões pontuais, de uma certa forma, essa questão de colocação de mesas e cadeiras e por via de consequência do barulho, já estava meio consolidado, né? Mas, em 2019, por iniciativa de um vereador da Câmara Municipal, vereador Rafael Luiz Freitas, ele criou uma comissão para rever essa legislação de mesas e cadeiras. E aí acendeu para a gente o sinal amarelo. Porque a gente já sabia que essa relação ela nem sempre era muito afinada, né, entre morador e bar. Porque aí vem porque do bairro de Copacabana e nossa preocupação desde o início disso. Porque uma característica do bairro de Copacabana, Laranjeira aqui também um pouco, Botafogo e tal, edificação com estabelecimento embaixo do prédio. Uhum. Né? Então sempre há um certo conflito entre o funcionamento do estabelecimento, seja ele qual for, pode ser uma padaria, pode ser... naturalmente tem um certo conflito ali com a atividade comercial, com a atividade do edifício. E com o advento da abertura de bares, etc. e tal, isso aí tendeu a recrudescer. Então, quando começou a se propor a haver uma flexibilização dessa legislação, nós ficamos preocupados, porque, bem ou mal bem, nós tínhamos uma legislação que estava consolidada ali, que estava conseguindo manter a coisa em níveis razoáveis. A partir do momento que você vai flexibilizar, não precisa ser um especialista para saber que as reclamações iam aumentar. A gente avisou isso lá, os vereadores. Houve 2 debates públicos na Câmara Municipal, realizados por essa comissão instituída por esse vereador, da qual nós participamos, você inclusive participou de uma delas. E nós reclamamos porque, na verdade, nós não fomos convidados, nós nos convidamos para estar presente, porque só estava se ouvindo um segmento, que era o segmento dos bares. E o segmento dos bares estavam querendo tudo, estavam querendo tudo. E não ouviu o outro lado, que é preciso ouvir o outro lado. Sim. Olha só, ok, ninguém é contra a atividade comercial, óbvio que não, mas, por outro lado, temos que buscar uma coexistência pacífica e harmoniosa. Mas, no entanto, não tiveram essa preocupação. E aí a gente falou, vai dar problema, e deu. Então, até que saiu uma reportagem do Globo, coisa de 2 ou 3 meses atrás, mostrou que o número de reclamações de 1746 triplicou nos 2 anos, né? Porque a legislação foi aprovada em 2020, né? Então, 2022, fiz 2 anos. Então, só para a gente voltar um pouquinho, quer dizer, em 2019 se levantou essa bola de rever a legislação que já existia, não é isso? Só que a gente tem que lembrar que 2019
antes da pandemia, não se falava de pandemia ainda. A pandemia começou em março de 2020. Quer dizer, a bola foi levantada já antes da pandemia, quando nem se sabia ainda que ia acontecer uma pandemia, né? Só para a gente localizar no tempo, né? Porque eu acho que você vai chegar lá, a pandemia foi um dos argumentos utilizados para que se houvesse a flexibilização da lei. Só que a questão já começou a ser discutida antes da pandemia acontecer. Esse detalhe que você relembrou é muito importante, porque hoje se vende essa questão da flexibilização da legislação como uma espécie de tábua de salvação dos problemas econômicos que o segmento dos bares sofreram, assim como todos os segmentos sociais sofreram, uns mais, outros menos e tal. E está se vendendo como tábua da salvação. Na verdade, não foi bem assim. Ela começou bem antes, não se falava em pandemia, absolutamente nada. A intenção de flexibilizar já existia pré-pandêmica. Então, quer dizer, isso aí não procede. Procede. Hoje está se usando isso como argumento de defesa da manutenção dessa legislação como foi criada. Entendeu? Com esse argumento. E a gente sempre faz questão, né? Você lembrou muito bem, parabéns, de ressaltar esse ponto, que fique muito bem claro isso, porque às vezes isso é ventilado para a população de uma maneira geral e a pessoa acha que é uma coisa, é outra. Até políticos, né? Que votaram a favor da lei achando que era a salvação da lavoura, e não foi bem assim, né? A lei foi proposta em novembro de 2019. Sim. Portanto, antes da pandemia. Sim. Nem se falava de pandemia. Nem se falava. E aí veio o recesso, aí a nossa reivindicação era de que foi feito, porque até então estava se discutindo propostas, haviam propostas, né, do segmento de bares para flexibilizar, etc. e tal, e havia proposta de nós, dos moradores, né? Você, a AMAL, pela AMAL, assim como eu e outras associações, foram 23 associações de moradores signatários de um documento que foi entregue nessa comissão da Câmara dos Vereadores para que considerasse sugestões dos moradores. E absolutamente nada foi acolhido. Zero. Agora, do segmento de bares foi acolhido tudo. Foi acolhido tudo pelos vereadores. Então, quer dizer, um absurdo, total falta de consideração com os pleitos dos moradores, que eram pleitos mais do que necessário. E o tempo mostrou que a gente tinha razão. O tempo mostrou que tinha razão. Então, até que a reportagem do Globo retratou isso. Triplicou o número de reclamações e tal. Aí, com a apresentação da lei, a nossa reivindicação era de que no início de 2020 fosse convocada uma audiência pública, aí já com o projeto de lei apresentado, ou seja, com a proposta ali clara, né? Quer dizer, com as cartas na mesa, né? Com as cartas na mesa, aí veio a pandemia. E a pandemia para tudo. E aí, no final do ano, para nossa surpresa, no dia 23 de novembro, ou seja, a Câmara funcionando de forma virtual, sem presença de plenário, de galeria, bota o projeto em votação, ele é aprovado na terça-feira, dia 23, e no dia 25, na quinta-feira seguinte, segunda votação, ele foi aprovado. Isso em novembro de 2020. Isso em novembro de 2020. E foi sancionada pela própria Câmara Municipal no dia 23 de dezembro de 2020, porque o prefeito estava preso. Né? O prefeito não pôde apreciar, porque o prefeito estava preso, ou então o prefeito Marcelo Crivella estava preso, ele não podia apreciar. Passou o prazo para apreciação, volta para a Câmara ela própria sanciona. E foi o que aconteceu. Então, a coisa o projeto de lei não teve a devida discussão, não houve audiência pública, não foi ouvido todos os segmentos, só ouviu um lado, não ouviu o outro. E hoje nós estamos vivendo, como você falou muito bem aqui no início da sua participação, que é um verdadeiro conflito. Que eu falei, inclusive, lá para os vereadores, vocês estão criando um fla-flu. Vocês estão criando uma guerra que não era desnecessária. Ninguém é contra a bar, pelo amor de Deus, nós somos frequentadores, acontecer. Claro. É isso, mas só que a circunstância da forma como colocada proporcionou criar esse clima de guerra. Agora, tem alguns pontos dessa lei. Um desses pontos é o seguinte: até então, nos prédios, quando você tinha o estabelecimento embaixo do prédio, teria que haver uma assembleia, uma concordância dos moradores desse prédio pela ocupação da calçada, enfim, é uma série de questões ali. Agora não precisa mais, quer dizer, não precisa mais se ouvir ou a aprovação do condomínio para que haja ocupação dessa calçada. Como é que é isso? E outros pontos também polêmicos também, né? Porque tem muito bar e restaurante que funciona com música ao vivo ou música alta sem ter autorização para música dentro dos seus estabelecimentos, porque tem que ter tratamento acústico, tem uma série de pré-requisitos e como a fiscalização é muito frouxa, acaba que, né, isso se extrapola. Mas voltando a essa questão aí, antes tinha que ter a concordância do condomínio para a ocupação das calçadas e agora não precisa mais. E essa ocupação, ela encurtou, não é isso, a distância, não é isso? Na verdade, a legislação propôs uma série de mudanças, mas para a gente não estender muito, que eu considero as principais, foram, primeiro,
A antiga legislação ela estabelecia que a calçada, para poder ela ter autorização para colocar mesas e cadeiras, teria que ter uma largura mínima de 4 metros. Essa largura mínima caiu com a nova legislação. Ou seja, agora não existe uma largura mínima. Outra agora não tem um mínimo de largura de calçada. A legislação anterior, ela estabelecia que tinha que ter no mínimo 2,50 metros de área livre, passagem de pedestre. A atual legislação fala em 1,20 m em toda a sua extensão. Horácio, o que mudou? Olha só, a calçada, muita gente não sabe. A calçada ela é dividida em 3 partes, né? Tem a faixa de acesso, que é aquela faixa junto às edificações ao comércio, para entrar nos estabelecimentos, entrar e sair dos prédios. Você tem a faixa livre, que é o meio do calçadão, onde as pessoas circulam. Sim. E você tem a chamada faixa de serviço, que é a borda do calçadão, onde tem poste, canteiro, lixeira, onde a pessoa entra e sai do veículo, entra e sai do táxi, etc. e tal. É o meio-fio, do local. Né? Junto ao meio-fio. Então, essa lei, ela segurou 1,20 m em toda a extensão. Se você tiver um canteiro ali, você não vai ter 1,20 m, porque tem um canteiro. Se tiver um poste ali, não vai ter 1,20 m. Se tiver uma árvore ali, não vai ter... O bobear vai ter 50 centímetros, 40, que não dá nem para passar um carrinho. E como não tem mais a questão da largura mínima, então você pode ter uma calçada com uma largura pequena lá, de 2 metros ou 2,5 metros, 1,20 m, mas tem o canteiro, no final das contas você tem 1 metro ali de passagem de pessoas. Lembrando que uma cadeira de rodas, pela legislação aí, pela NBR aí, tem que ter no mínimo 90 centímetros, 95 centímetros, se não me falha a memória agora. Uma cadeira de rodas para passar isso assim, né? Passa a cadeira de rodas. Aí vai ser aquela fila indiana. Né? E outro ponto que é importantíssimo, esse também que se retirou, foi a anuência do prédio. Sim. E a anuência não é do síndico, não, é da Assembleia. O síndico que tinha que levar o assunto para a Assembleia tinha que referendar. E o comerciante ele tinha que apresentar na CLF, na Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, dentro das várias documentações, era a questão da anuência do prédio. Ou seja, o prédio ele tinha que concordar que embaixo da janela dos seus condôminos ia se instalar ali uma concentração de pessoas, etc. e tal. Então o prédio, ele opinava sobre isso. Isso foi suprimido. Hoje o prédio só fala sobre o chamado área de afastamento frontal, que é a frente do prédio aqui, né, junto à edificação, que é dele. Então não tinha como ser suprimido. Então, mas a questão do logradouro público de frente ao condomínio, o condomínio hoje não opina mais nada. Isso que eu considero os absurdos dos absurdos. Quer dizer, você tem um bar embaixo de um prédio, ele vai ocupar um espaço maior da calçada, por conta agora da nova legislação, e o prédio que está em cima não vai poder opinar em nada. Vai, tipo assim, simplesmente aceitar. Tuba. Né? E aí tem um fato mais gravoso que veio com essa lei, nós estamos falando da lei complementar 226, de 2020, que é que ele criou a possibilidade onde tem polo gastronômico instituído. Explica pra gente o que é polo gastronômico. Polo gastronômico é locais onde, por via de iniciativa do próprio empresariado, onde se concentrou um número significativo. Essa questão da conceituação do polo gastronômico também é uma questão muito subjetiva. Isso, inclusive, é um ponto que a gente está se batendo muito. Primeiro, eu preciso conceituar o que é um polo gastronômico. Será que 5 restaurantes ali naquela localidade justificam um polo gastronômico? Pois é. O que é o polo gastronômico? Uma lanchonete é polo gastronômico? Ou o polo gastronômico é bar, restaurante? Bota uma lanchonete. Um Bob's é polo gastronômico? Então, essa questão da conceituação do que é polo gastronômico também, para nós, parece também um tanto quanto vago. E virou uma coisa meio oportunista. Ali abriu 4, 5 bares e agora virou polo gastronômico. Até porque essa questão de polo gastronômico não é apenas uma questão de nomenclatura. Aquilo ali tem 4, 5, 10, virou um polo gastronômico. Não, porque a partir do momento que a prefeitura reconhece um determinado local como polo gastronômico, isso tem outras implicações, não é isso? Exatamente. Então, inclusive, a própria prefeitura, um compromisso de chegar e tornar o local, porque o polo gastronômico ele acaba por atrair a frequência de pessoas, então aí você tem que tratamento urbano e tal, das vias, calçada, melhoria de iluminação, essas coisas todas que vem a reboque. Então, para nós está um pouco vago essa questão de qual é o critério de se criar polo gastronômico. Isso virou uma moda agora dos vereadores. Todo vereador está fazendo uma indicação lá de criar um polo gastronômico da rua tal. Bairro de Copacabana tinha agora tem 2 polos gastronômicos, que vai de um trecho de uma rua, vai de um trecho da outra. Falei, desse jeito, daqui a pouco vai ter polo gastronômico a cada posto. Né? Isso deve implicar, inclusive, no horário de funcionamento, em vagas de estacionamento, essas coisas todas que vão sendo flexibilizadas por conta de por ser um polo gastronômico. Né? Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma das críticas que nós fazemos, é sobre esse modismo que se criou, sem absolutamente nenhum critério
claro o que é um polo gastronômico. Vai sair criando, porque o vereador ali, vou criar. E tal, porque ali tem 4, 5, 6 bares, então eu vou criar ali um polo gastronômico. Tá, isso aí para a gente está muito vago. Mas a questão do polo gastronômico propiciou, por conta dessa lei, de que o comerciante pode usar a vaga de estacionamento também, de quinta a domingo. Quer dizer, aquela preocupação, né, que já era grande com a ocupação da calçada, ela aumentou com a possibilidade do uso da vaga de estacionamento. E, ou seja, o problema que já era complicado, né, eu me lembro que no primeiro debate público que nós fomos em 2019, que foi em setembro de 2019, a então coordenadora de licenciamento e fiscalização, Dalila Brito, ela deu esse dado. Ela falou que naquela época, no 1746, a reclamação sobre mesa e cadeiras correspondia a 30% das ligações. Naquela época. Ora, não precisa ser nenhum mágico, nenhum estatístico para você ver que, à medida que você flexibiliza, a tendência é essas reclamações aumentarem. E aumentaram, essa matéria do Globo retratou isso. Tá bem, triplicaram. Triplicaram. Entendeu? A gente cantou a bola, infelizmente, os vereadores e a própria prefeitura não se mostraram sensível a essa situação que agora está batendo na porta. Então, quer dizer, a gente tem a questão da ocupação da calçada com um espaço menor para os pedestres andarem pela calçada, que diminuiu, né? Com isso, houve um aumento da possibilidade de ocupação pelos bares e restaurantes, bares principalmente, das calçadas. Então, é um aspecto. O outro aspecto é com essa disseminação dos polos gastronômicos, se deu também margem à ocupação de parte da rua, da pista de rolamento, de frente aos bares, para ocupação também de mesas e cadeiras. Quer dizer, na realidade, a gente está vendo que o pedestre aí vai ficando cada vez mais de lado, né, por conta do espaço menor. Não só pedestre, os próprios veículos também, em determinadas ruas, vão ficando com espaço menor para poder passar. E, além disso, se tirou a possibilidade dos condomínios também influenciarem nessa ocupação da calçada de frente dos próprios prédios. Enfim, a cidade vai se tornando refém, talvez até alguns dizem que as cidades, no caso a cidade do Rio de Janeiro, está se tornando refém das cervejarias, das companhias de bebida, né? Porque elas também são as mais incentivadoras, não só dos eventos, mas também de contratos, né, com esses bares e restaurantes. E quanto maior o consumo, mais dinheiro gira em torno desse comércio principalmente de bebida, né? Isso influencia também nas conversas até altas horas. Aí se coloca música e a música vem alta e música ao vivo, enfim. Isso causa um problema de barulho também, que é das maiores reclamações no 746, é a questão do barulho, né? Que isso tudo vai tumultuando a vida da cidade, do próprio morador, do trabalhador também. Muita gente trabalha em alguns locais até tarde da noite, trabalha de madrugada, e acaba que todo esse movimento, por um lado, movimenta a economia, todo mundo gosta de participar, de ir num bar, bater um papo sem problema nenhum, mas é aquele negócio, o direito de um termina quando começa o direito do outro, né? E em termos de barulho, quer dizer, como é que está, não só Copacabana, mas a cidade? A cidade está muito barulhenta, não é isso, Horácio? Não, sem dúvida. Uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Na medida em que você ocupa mais o espaço externo, o impacto na vizinhança aumenta. Muitos desses estabelecimentos, desses bares, têm o hábito de ter música, né? Muitos desses estabelecimentos não têm isolamento acústico. E aí, o que acontece? Por um vácuo da legislação, há muitos empresários que alugam uma loja. A loja ela não existe, quer dizer, não existe, estou dizendo fisicamente, que o balcão ele vai até quase atestada. E, na verdade, as mesas de cadeira ele já aluga com essa intenção, né? Eu falei, olha, as mesas de cadeira vai ser aquilo lá de fora. Aquilo lá de dentro é só o balcão para servir, atender, o garçom pegar. A gente tem casos lá desses, exatamente. Lá dentro, quando tem, às vezes tem 4 mesinhas, mas lá fora tem 10. Entendeu? Então, aí acaba as pessoas. Aí bota a música ao vivo voltada para a calçada. Aí, ou seja, a plateia ela acaba se concentrando na calçada. E aí, concentração de pessoas, a empolgação das pessoas com a música, a porta fica aberta, que é para que as pessoas lá fora possam ouvir a música. Às vezes é telas de televisão para transmissão de jogos. A televisão voltada para lá, ele liga a televisão no home theater, que é para dar mais. Então, ou seja, é uma sucessão de coisas. Uma coisa vai levando a outra. Eu já vi dono de bar lá falou o seguinte: se eu não botar música, eu não faturo. Aí eu até falei com ele, desculpa, então é porque tua cerveja e tua comida é ruim. Porque você é um bar, você não é uma casa de show. O cara não veio aqui para assistir o show. Ele veio aqui para consumir o bar e tal, e o show é um plus.
né? Mas se ele diz que se ele não tiver mãe, então desculpa. Então o cara está indo por motivo errado. Você tem que mudar o nome aqui. Você não vai falar que é bar, você vai falar que é casa de show. Onde você também serve petisco, né? Quando a gente ia no Canecão assistir um show, você tinha lá, você pedia uma cerveja, você pedia lá uma coisa para petiscar, mas você via para assistir o show. Então até quando acabava o show, acabava a parte de restaurante, porque é uma casa de show. Agora, se o cara vai lá para assistir o show, o destino é outro totalmente diferente. Entendeu? Mas isso é uma visão até empresarial que eu acho que é equivocada. Mas aquilo que a gente fala, eu falei, olha só, você pode fazer isso, só que você não pode incomodar a vizinhança. Você não pode. O morador ele não é obrigado, seja ele que está lá querendo uma noite de sossego, seja aquele cara que está trabalhando em home office, que isso agora virou uma prática muito comum, as pessoas estão trabalhando, né? Eu recebi uma reclamação de um morador que ele espera o filho dormir para poder trabalhar, porque com o filho está acordado, agitado, não consegue. Então, depois que o filho deita, 11 horas da noite, ele consegue sentar no computador, consegue trabalhar e trabalha até 2 da manhã. Aí vem o bar, não deixa ele trabalhar. Entendeu? E essa é uma realidade com a qual agora a gente está tendo que lidar. Entendeu? Então a gente não pode ficar excessivo a isso. Então o grande desafio é exatamente esse. Entendeu? É esse, entendeu? Porque hoje nós estamos vivendo uma verdadeira guerra, é o conflito de vizinhança entre o bar, que tem o seu direito lá de funcionar, mas ele precisa entender que ele tem que funcionar, mas sem incomodar a vizinhança. Sem atrapalhar tanto o sossego quanto o dia de vizinhança de maneira geral. Agora, esse meio de campo entre... Tudo bem, uma legislação que foi flexibilizada e nós já temos notícia que vão querer flexibilizar mais ainda, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas entre essa questão da lei que foi flexibilizada, a questão dos moradores e trabalhadores de determinada região, com os bares e restaurantes, esse conflito, isso tudo tem que ser arbitrado pelo poder público, né? Pela fiscalização do poder público, que tem que agir para justamente coibir os excessos, apesar da legislação já estar meio que excessivamente liberal, mas esses certos excessos ainda, quer dizer, já está liberal e mesmo assim se extrapola a própria lei. Mas é isso aí, a fiscalização tinha que agir. A fiscalização está funcionando na cidade? Não tem. A estrutura da fiscalização já de algum tempo que ela foi completamente desmantelada, né? Os fiscais que atuam basicamente nesse tipo de fiscalização, que são chamados fiscais de atividades econômicas, o último concurso foi há 30 anos atrás. 30 anos atrás? 92. Então, hoje, em torno de 50 fiscais, contando todo mundo, né, a mulher do cafezinho, inclusive, né, em torno de 50 fiscais, mas não tem que 50 fiscais, você vai ter lá 15 fiscais na ativa. Porque tem uns que estão de licença, estão todos estão emprestados para outros órgãos, né? Cedido, de licença, afastado, grupo de risco e tal. Então, os fiscais estão na faixa de mais de 50 anos. Então, ou seja, o cara não consegue nem atender a demanda. Então, são 50 fiscais para fiscalizar a cidade toda. Não é só bar, não. Uhum. Todos estabelecidos. Todo mundo que tem alvará é fiscalizado pelo fiscal de atividade econômica. Ou seja, já não atende a demanda. Ponto. Aí como é que o cara ainda vai fiscalizar isso? Então, isso é um ponto que, inclusive, a gente falou lá na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, o vereador lá que é autor da lei, ele fala o seguinte, mas aí a falta de fiscalização não é uma culpa minha. Eu falei, não é. Eu entendo que sim, porque a sua legislação que está proporcionando essa sorte de coisas. Quando você criar uma legislação, você tem que pensar nisso. Claro. É muito fácil você criar uma lei e depois dizer o seguinte, olha, agora a responsabilidade do outro lá, se vira. Não é assim se vira. O cara ele tem que entender. Tem que ver, olha só, não tem como condição de chegar e fiscalizar, não proponha, porque você vai criar um problema. Uhum. O vereador ele tem que propor uma legislação que solucione os problemas e não resolva um e crie 10. O que ele fez foi o seguinte, ele atendeu um segmento e criou um problema do lado de cá. Esse problema do lado de cá, bom, agora não é problema meu, que eu fiz aqui, agora aqui é o com o outro. Mas e o outro, como é que é? Mas aí depende. Então, isso não pode acontecer. Você falou, tem uma proposta de lei na Câmara que está lá tramitando, que é o projeto de lei complementar 25/2021, que propõe a flexibilizar a flexibilização. Uhum. Aquilo que eu falei para você da possibilidade aqui de hoje atual, de eles poderem usar as vagas de estacionamento onde tem polo gastronômico de quinta a domingo, essa proposta de lei complementar, ela vai estender para todos os bares da cidade, independente se tem polo gastronômico ou não. Então, qualquer bar, se essa lei for aprovada da forma como foi apresentada, qualquer bar poderá ir lá na 7i e pedir autorização. Para ocupar a calçada em frente, né? Não, ocupar a vaga de estacionamento. Vaga de estacionamento. Então, quer dizer, a 7i não tem nem como dizer não. Quer dizer, tem uma lei que diz que ampara. Não posso dizer não. A lei diz que vou autorizar. Então, quer dizer, qualquer bar. Então, se você estiver na rua lá, 3, 4, 5 bares, todos vão poder chegar e pedir. Opa, agora eu quero botar mesa aqui na vaga de estacionamento. Aí, detalhe, aumenta o número de dias. Hoje é permitido de quinta a domingo. Uhum. Esse projeto de lei
está estendendo para terça e quarta. Deixaram segunda-feira, porque segunda-feira a maioria dos bares não funciona. Agora, não te Talvez parece... seja por isso que não Essa questão da fiscalização, Horácio, já foi até discutido por nós em outros momentos e tal. Quando eu falo por nós, é pelo público em geral, pelas pessoas militantes. Se procura, quando tem uma reclamação, se liga para um 746, a prefeitura tem os trâmites internos e às vezes funciona, às vezes não funciona e tal, mas enfim. Agora, se leva também esses assuntos também para os chamados GELs, Gerentes Executivos Locais, que são os antigos administradores regionais, que mudou o nome, né? Mas, enfim, na prática é a mesma coisa, mas mudou a nomenclatura. E tem também os subprefeitos. Os próprios subprefeitos dizem que eles não têm poder de emitir multa, nem de autuar, nem nada. Então, mas tem o poder de chegar junto e conversar, tentar que os excessos sejam minorados e por aí vai. Você não acha que falta o subprefeito, o próprio gerente executivo local, ter poder para multar, pelo menos, e autuar? Porque senão, sabe, você tem um gestor público que é indicado, não importa, ele está nomeado pelo prefeito, que recebeu o voto da população para tocar a vida do dia a dia. Aí a população não adianta, ela leva a demanda para um representante do próprio prefeito, que é um GEL ou um subprefeito, mas ele fica dependendo da burocracia estabelecida, que é legítima, fez concurso, conhece a lei, são os técnicos, mas o técnico é o técnico, ele não tem a responsabilidade junto à população talvez tão grande quanto o eleito. O eleito é aquele que realmente foi colocado ali para gerir a cidade, né? Para o bem ou para o mal, não importa. Se for para o mal, a população depois não reelege. Se for para o bem, vai reelegê-lo. Mas tem ali o subprefeito e tem o GEL, que são as pessoas que são as pessoas de confiança do prefeito. Aqueles que o prefeito disse, não, você vai ser os meus olhos e meus ouvidos. Você tem a burocracia, mas você tem o pessoal que foi indicado pelo eleito. Você não acha que o subprefeito e o gerente executivo local deveriam ter mais poderes para poder atuar? Porque senão te demanda para eles e eles ficam, né, tendo que conversar só. Eu concordo em número, gênero e grau. A gente até no início do ano, nós tivemos uma reunião com o secretário de Ordem Pública, o Breno Carnevale, onde nós até comentamos com ele por que não dá mais poder para a guarda. Porque a guarda, por exemplo, à noite você não tem fiscalização do CLF, não tem. CCU. O único órgão da prefeitura que é bem ou mal bem, 24 horas, é a guarda municipal. Falei, por que no período noturno, que nessa questão dos bares, inclusive, o problema é à noite, em sua grande maioria, por que não dá poder para a guarda fazer esse tipo de fiscalização? Entendeu? Isso funcionou na época da pandemia. A guarda fiscalizava as medidas sanitárias e multava. Então, quer dizer, é possível. Basta querer e ter vontade política. Por que a guarda, bota aí das 22 às 7 da manhã, a guarda vai fiscalizar e ter poder de autuar? Entendeu? Porque hoje você tem, dependendo de um fiscal que é em número insuficiente, que não trabalha 24 horas, ou seja, ele precisa um dia lá, de acordo com a demanda que ele recebeu, ir lá, tirar uma noite para ele ir e tal, ele vai num bar. Enquanto que o problema é diário. Sim. O problema é diário, ele vai lá na outra semana e quase sofre aquilo diariamente. As demandas que chegam no 746, né? Exatamente. Então, por que não dá poder para a guarda para fazer isso? Essa questão de dar poder para o tal do GEL, antigo administrador regional e do prefeito, eu vejo por que não. E não estamos falando de nada absurdo, porque em São Paulo isso já é vigente desde 2016. Em 2016, a lei do PSIL, lá deu poder para os subprefeitos deles autuarem. Inclusive o subprefeito em São Paulo tem muito mais atribuições e responsabilidades e poderes do que aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro você fica... o subprefeito é uma espécie de articulador. Pois Ele articula. Ele recebe a tua demanda, aí ele vai para o órgão que você já procurou. Sim. Para ele articular, para dar uma solução para isso. Por que ele mesmo não pode... umas coisas assim que eu não consigo entender. Por que um buraco na rua, mudando aqui um pouco, buraco na rua, ele tem que oficiar a Secretaria de Urbanismo para ir lá, constatar e notificar o estabelecimento para ele consertar a calçada. Pô, gente, não precisa ser nenhum engenheiro, nem um arquiteto para ver que tem um buraco na rua, tem que consertar. Ao passo que é muito mais fácil, digamos assim, o morador, a associação de moradores, a associação comercial, enfim, pressionar um GEL, que é o gerente executivo local, ou o subprefeito, que é pressionar a burocracia estabelecida. Porque o burocrata não tem que cuidar de um leque o técnico, exatamente. Enquanto que o GEL, ele está ali no bairro. Então, ele atende a demanda diretamente, está na cara do gol, digamos assim. Exatamente. Né? Entendeu? Então, facilitar e dar mais agilidade para as demandas. Porque é um escravo de Jó, né?
Os cabos de Jó, você vai falar com o GEL manda lá para a gerência de conservação, aí a gerência de conservação vai mandar um fiscal para constatar, aí ele vai constatar e vai mandar um ofício para o condomínio ou para a loja que está ali de frente para ele fazer o conserto. Olha só, mas olha o delay, quanto tempo isso leva. E nesse meio tempo está todo mundo tropeçando, diariamente no buraco. Exatamente. Enquanto que o GEL está ali, por que ele não pode chegar lá, cidadão, olha... faço um ofício lá na GEL, entrego lá pro cara, tenho compromisso de 30 dias de fazer. Aí se em 30 dias o cara não fizer, aí sim ele aciona o órgão, já manda multa. Normalmente assim, você faz uma intimação, dá um prazo, não cumpriu o prazo, ou não entrou com recurso contra a intimação, ou não cumpriu, sai o auto de infração. Aí já faz logo a multa. Então eu acho que falta isso, dar mais agilidade e tal, e dar mais poder na ponta, para que a coisa flua de uma forma mais rápida e séria. Porque as pessoas estão literalmente tropeçando no problema diariamente. Exatamente. E a solução, ela leva tempo, tem um delay gigantesco. Agora, na sua opinião, por que você acha que essa providência de se dar mais poderes a um subprefeito ou a um gerente executivo local, por que isso aqui no Rio de Janeiro não existe essa possibilidade? Por que será? É algo porque realmente não é algo que não tem aparentemente problema nenhum. Pode ser, vai ter corrupção, mas isso aí não é desculpa. Senão você não, se for com esse tipo de raciocínio, você não faz nada, né? O poder público não faz nada. Não assina um pedido de informações. Essa questão da corrupção você tem que instituir lá dentro do órgão do serviço público, serviço de controle, controladoria e tudo mais. Ajustamento de controles e tal. Isso aí vai ser apurado no... Eu acho que o subprefeito e o GEL deviam ter até o poder de licitar. Entendeu? Né? Fazer licitação de pequenas obras. Tem uma calçada... Eu não sei nem se chega a esse ponto, né? Porque, diferentemente de São Paulo, onde as subprefeituras têm uma estrutura muito maior, inclusive eles licitam, aqui a gente tem GEL aqui que não tem nem sede, né? Não, pois é. Não tem nem sede. Isso aí quer dizer, obrigaria a própria prefeitura a dar condições de trabalho para o GEL e para o subprefeito, né? Porque realmente chega algumas subprefeituras, não vou dizer todas agora, porque já houve algumas obras, mas antigas administrações regionais, que se você chegava lá, realmente eu sei como é que a pessoa trabalhava naquele ambiente, né? Na condição e tal. Mas eu obrigaria a prefeitura a dar estrutura. Eu acho que aí entra a questão da vontade política. A questão da vontade política de você valorizar a ponta, né? Não sei porquê, eu já ouvi dentro da própria prefeitura pessoas simpáticas a isso. Ela é muito pelo contrário, eu nunca vi ninguém dizer o contrário. Mas não vai. A pessoa fala, legal, seria bom, e tal, mas não vai. Todo mundo acha a ideia muito legal, mas ninguém implementa, ninguém faz. Não sei porquê, não sei se há medo de perder poder político, administrativo, tipo assim, aquele ali tá aparecendo mais do que eu, não sei. Entendeu? Mas todos que eu converso dentro da administração, todos se mostram muito simpáticos à ideia, mas o fato é que a coisa não vai à frente. Porque a gente antigamente tinha só administrador regional, que aí na gestão, acho que a primeira gestão do César Maia, ele criou as subprefeituras, né? Quer dizer, criou mais um canal entre o prefeito e a população, tirando a parte da burocracia já estabelecida, técnica, mas se criou. E aí você tem um subprefeito, e embaixo tem os administradores regionais, que na realidade alguns dizem, ou melhor, os próprios subprefeitos dizem que não há relação de subordinação entre o GEL e o subprefeito, que é um troço meio doido. Aí você acaba tendo entes. Porque por mais boa vontade que haja dos subprefeitos e dos GELs, que eu acho que a maioria ali, ou 100% deles, são extremamente profissionais, tentam fazer o melhor para a população, mas não tem poder para isso. Acaba que você criou figuras aí que têm o cargo, mas não tem as prerrogativas de um cargo que aquele cargo merecia ter, né? Pois é verdade. Se você olhar lá na lei orgânica do município, você vai ver lá que o administrador regional, porque lá na lei está com a nomenclatura, né? Antiga. Que ele é o representante do prefeito nas regiões, né, nas áreas de planejamento a que ele corresponde. Ele é o representante do prefeito, eu entendo assim que a responsabilidade, né, os poderes são delegados, né? E tanto é que o administrador regional é nomeado pelo... E porque isso não acontece é um grande mistério, né? Pois é. Mistério. Eu acho que aí acaba entrando uma questão política. A gente sabe que muitos são indicações distintas, uma é indicação política de outro, um é do próprio prefeito, outro é de um vereador, ou de alguém que faz parte da base política do governo, seja ele qual for, e isso acaba sendo uma espécie de empecilho, tipo assim, eu não quero dar muito poder para ele não, porque ele vai passar por cima de mim. Então, não sei, mas isso é especulação. O fato é que todo mundo acha a ideia simpática, no entanto, mas ninguém implementa. Não avança. Horácio, para a gente finalizar aqui, mais uma vez te agradecendo a sua presença, o seu tempo que você está disponível aqui para a gente. No caso, movimento comunitário como um todo,
qual é a sugestão ou a dica que você dá para as pessoas de modo geral que vão ouvir esse podcast, vão assisti-lo? Quer dizer, como é que faz a importância das associações de moradores, associações comunitárias de modo geral, até associação comercial também, para os comerciantes, enfim, esse núcleo, esse grupo de pessoas militantes do movimento comunitário, como é que essa interação, como é que o morador, o amigo dos bairros pode fazer para se aproximar, ou como deve se aproximar, e também para as associações, como é que elas devem chegar mais junto a esse público? Eu costumo sempre dizer para as pessoas que é o seguinte, não existe almoço de graça. Entendeu? Nada acontece por nada, né? Ou seja, teve todo um trabalho por trás para aquilo acontecer. As pessoas precisam entender o seguinte, ficar em casa, hoje em dia, com as redes sociais aí, eu apelidei de militância de online. Militância de sofá. O cara fica em casa e ele posta no Facebook e acha que o Facebook vai correr atrás da reivindicação dele. Não vai. Precisa alguém pegar a reivindicação, botar embaixo do braço e correr atrás. Tem soluções que são mais fáceis, tem soluções que demandam tempo, tem soluções que com a insistência, persistência, e cobrando, intensiva. Sentar na frente dos gabinetes lá e ficar aguardando. E o prefeito vai naquele dia lá, eu vou lá, cerquei ele, aí aproveitei, toquei no assunto, aquilo que não saía, acabou saindo, porque chegou ao ouvido dele, aí ele deu a ordem. E estava lá encroado, não saía de jeito nenhum, aí ele mandou que saísse do papel e saiu. Então, ou seja, preciso ter uma militância nisso. As pessoas precisam entender isso. Ficar em casa somente ali, botar no Facebook e dizer, olha, tá vendo aqui, ó, cadê o poder público? Tá, quem é que correu atrás disso aí? Não, ele jogou ali no Facebook, bom, agora não é mais meu. É o domínio público. Não, mas alguém vai pegar aquilo e levar, não é assim? Alguém tem que pegar aquilo ali e dar encaminhamento, cobrar por que não está acontecendo, o que está havendo, o que não... Então, as pessoas precisam entender isso, entendeu? Então, isso aí não existe mágica. Então, é preciso isso. Então, e as associações de moradores, elas têm esse papel, né? Que o nosso papel exatamente é fazer essa articulação junto aos mais variados órgãos públicos, municipais, estaduais, até federal, dependendo da natureza da questão, de exatamente fazer esse acompanhamento, essa reivindicação permanente, né? A gente sabe que tem reivindicações que transcendem o governo, né? Começou com outro governo, mudou o governo e a gente continua lá e para dar continuidade para a coisa sair, leva tempo, entendeu? Então, mas isso para isso ter persistência, né? E a pessoa precisa entender. Então, a pessoa precisa entender que é o seguinte, sai do sofá, entendeu? Às vezes a gente vê morador que nunca vê uma reunião da associação. É verdade. Nunca viu uma reunião da associação e ainda fala assim, o que a associação faz? Você nunca foi a uma reunião para saber, nem para saber se fez ou não fez. Hoje em dia tudo bem, pode até mandar um e-mail perguntando. Você não quer ir, mas, tipo assim, nunca mandou, nunca procurou, quer dizer, nunca entrou em contato, né? Eu tô todos, assim como você, nós também temos redes sociais. Agora, por conta da pandemia, o pessoal teve que não parou as presenciais. As presenciais, estamos tentando retomar agora, né? E tal, mas não é por falta de canal. Não é por falta de canal. Meu telefone é público, o seu também é público. O meu tá lá nas nossas redes sociais, qualquer um tem acesso. Então não tem desculpa, entendeu? Então as pessoas podem e devem fazer isso, né? Agora ficar somente jogar lá na rede social e aguardar que, achando que um órgão público está lá monitorando e vai ver a reivindicação dele e vai resolver. Pode ser, de repente você dá uma sorte. De repente a gente já teve isso, né? Botou lá alguém. Sim, acontece. Até porque nossas redes sociais são acompanhadas por órgãos públicos e tal, o cara vê lá a nossa reivindicação e atende, entendeu? Mas a gente não fica também contando com isso, não. A gente vai lá junto aos órgãos, fica cobrando, pedindo, oficia e tal. Além do papel, a gente bota o papel embaixo do braço e toma chá de cadeira. Chá de cadeira, marca uma audiência lá com ele, vamos lá, e por que não saiu e tal. Tá dependendo do orçamento, vamos correr e tal. Então, o recado que eu dou para o morador, de maneira geral, né, não só de Laranjeiras, né, mas para os seus ouvintes aqui, mas de todos, que é isso, o cara precisa participar, entendeu? Não existe almoço de graça, entendeu? Nada acontece por obra do acaso, entendeu? As pessoas precisam entender que a participação ela é fundamental. Ou você assiste a história acontecer, ou você faz parte da feitura da história. Se a pessoa quer ficar lá em casa acomodada, reclamando da vida, ok, é o direito dela, se ela quiser. Muito bem, obrigado. Eu vejo muita gente falando assim, eu estou descrente. Ok, eu até entendo os motivos da sua descrença. Agora não adianta você chegar e ficar em casa se resignando, dizendo que está descrente, que nada acontece. Mas se você não faz nada, você tem que chegar e... mas eu não tenho tempo... Pelo menos um e-mail, um WhatsApp, uma manifestação, apoiar a iniciativa da associação.
Nessa questão dos bares, por exemplo, assim, é importante os moradores se colocarem, mostrarem, para ver que não é uma coisa que saiu do presidente da associação da cabeça dele. Os síndicos. Eu resolvi encrencar com o bar porque eu não gosto de bar. Eu, inclusive, já fui taxado disso, né? Alguns representantes falaram o seguinte: você não gosta de bar. Eu falei, onde é que você tirou isso? Eu sou frequentador, não sou contra bar. Eu sou contra esse absurdo que está acontecendo, a falta de respeito com a vizinhança. Ponto. Sou contra bar. Sou frequentador dos bares. Entendeu? Não é isso. Entendeu? Eles querem polarizar e eu quero despolarizar. Eu quero mostrar que é possível uma coexistência pacífica, de respeito mútuo. Agora, isso, se não está acontecendo por parte dos bares, o poder público tem que agir. Tem que agir para que isso aconteça. Não podemos ficar aguardando apenas essa consciência de todos, que infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que não colaboram. Beleza. Esse é o Horácio Magalhães, presidente da Sociedade de Amigos de Copacabana. Muito obrigado. Com certeza, outros assuntos nós vamos debater no futuro, porque problema não falta, mas também as soluções existem e a gente trabalha para que essas soluções aconteçam. Horácio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui. Obrigado aqui por ter a oportunidade de aqui a gente fazer esse papo aqui, esse assunto, que é um assunto que tem a ver não só com Laranjeiras, mas com a cidade toda. Com a cidade toda. Esse aqui é o podcast Alô Laranjeiras, que agradece mais uma vez o Horácio. Obrigado. Obrigado, até lá.